A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Eleições 2020, Principais Atualizações, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Matheus Ragazzo, coordenador da Coordenadoria de Atualização Legislativa e Jurisprudencial da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá a todos, é um grande prazer dar abertura a esse evento, mais um evento aqui promovido pela CAD. Agradeço a união das comissões, então eu tenho certeza que a Secretaria das Comissões, junto com a Comissão do Acadêmico de Direito e a Comissão de Direito Eleitoral, tem tudo para fazer um evento bem bacana nessa noite aqui conosco. Antes de dar início, eu agradeço a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, que nos auxiliou nesse momento, e agradeço também ao doutor Hélio Freitas, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que não pôde estar hoje aqui conosco, mas que deu todo o apoio e todo o suporte, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui e depois eu passo a palavra para cada um dos nossos queridos palestrantes, darem a devida adentrada no mérito de seus principais temas. Aqui conosco eu tenho o Dr. Marcelo Toledo, ele é mestre em Direito do Estado e Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em Direito Econômico pela GVLAU e membro da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB de São Paulo. Doutora Évora Cardoso, professora ativista e co-diretora do Me Representa, integrante do Vote LGBT e da Rede Feminista de Juristas, a DEFENDE. Dr. Francisco Otávio de Almeida Prado Filho, mestre em Direito do Estado pela PUC, presidente da Comissão Permanente de Estudos sobre Improbidade Administrativa do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e Infraestrutura e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E também o Dr. Ricardo Vita Porto, especialista em Direito Político Eleitoral, pós-graduado em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e professor na Escola Paulista de Magistraturas, TJSP, bem como procurador jurídico da Associação Beneficente da Justiça Eleitoral. Além disso, eu tenho conosco aqui a Kelly, que é uma acadêmica de Direito, Kelly Caetano, que é tão importante nesse momento tê-la conosco, representando aqui o que temos de maior fonte no nosso direito, né, que são os atuais alunos, futuros advogados, juízes, promotores, professores. Então, é muito gostoso e satisfatório fazer parte disso. Antes de adentrar no método, eu quero passar a palavra a Adri, que chegou aqui para nos presentear. Se quiser falar alguma coisa, Adri. Eu quero dar uma boa noite a todas e todos, pedir desculpas pelo meu atraso ao entrar, porque realmente os dias estão se passando de uma forma que a gente não consegue mais controlar, né? Tá, assim, realmente muito difícil. Hoje eu começo eu dou aula daqui a pouquinho, então estava finalizando o material. Quero cumprimentar ao Matheus, a Alessandra, não sei se daqui a pouco a Ale também vai entrar, mas dizer que a Coordenadoria de Atualização Legislativa e Jurisprudencial tem realizado um trabalho incrível na Acadêmico de Direito. Quero agradecer muito aos nossos coordenadores por esse trabalho que contribui tanto com a história dos nossos acadêmicos. E aí cumprimento a todos na pessoa da Kelly, que está conosco hoje, uma acadêmica muito dedicada, que está nos ajudando muito, já teve outras participações conosco também. Então, obrigada, Kelly, mais uma vez pela sua presença e por representar os seus colegas aí com tanto brilhantismo. E é claro,
Em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, quero cumprimentar e agradecer a presença dos nossos expositores, Dr. Marcelo Toledo, Dr. Francisco Otávio, a querida Évora Cardoso, que já conheço, uma amiga querida de militância, Dr. Ricardo Vita Porto também. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, ainda que nós estejamos aqui em um espaço virtual. É a Casa da Advocacia, a Casa da Cidadania, então sintam-se muito acolhidos, bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença e pela contribuição com o seu conhecimento para os nossos acadêmicos de direito. Muito obrigada. Vou devolver a palavra ao Matheus para que ele passe a palavra a quem for iniciar a sua exposição. Obrigada a todos. Um bom evento. Muito obrigado, Adri. Ótimas palavras. Lembrando ao pessoal que vocês podem mandar aqui pelo QIA, para ficar mais fácil, as eventuais dúvidas, perguntas que vocês tiverem aos nossos palestrantes, né? Como que vai funcionar? Então, inicialmente, eu vou abordar os temas, os palestrantes vão falar de forma sucessiva e, após isso, a gente vai responder algumas perguntinhas aqui, tá bom? Bom, então, só para passar as informações para todo mundo, inicialmente a gente vai começar com o tema Emenda Constitucional, número 97 de 2017, com o Dr. Ricardo Vita Porto. Posteriormente, cota de gêneros e a reserva dos 30% do recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, através da ADI 5617 de 2018, com a doutora Évora. Posteriormente, projeto de lei 3.602 de 2020, no que diz respeito à proibição de comícios e eventos com aglomerações na campanha eleitoral, com o doutor Marcelo Toledo. E, por fim, a emenda constitucional 107, com seus principais pontos e curiosidades. E os critérios e tudo que vai ser abordado pelo querido doutor Francisco Otávio, né? Nesses tempos de pandemia, o que nos espera, o que está por vir aí. Então, inicialmente, eu passo a palavra para o doutor Ricardo, para que possa fazer as considerações e adentrar no tema. E, em nome da nossa comissão, desde já, o nosso muito obrigado. Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Quero agradecer, Matheus, em seu nome, a toda a comissão do Acadêmico de Direito. É muito interessante a gente poder participar. Nós aqui, eu acho que falo em nome do Marcelo, em nome do Francisco Otávio, em nome do Évora. Nós fazemos parte da Comissão de Direito Eleitoral também da nossa OAB. Então, recebi com bastante surpresa e entusiasmo o convite de vocês, né? Sem sombra de dúvida, a área do direito eleitoral é uma das áreas que ainda, né, continuam bastante promissoras em todos os ramos, né, novos do direito. Eu costumo brincar que, por exemplo, agora, em novembro próximo, nós vamos ter, pelo menos aqui no estado de São Paulo, mais de 650 eleições diferentes, né? Então, imaginando que em cada município nós temos por volta ali um mínimo de 30 partidos políticos, então é um campo muito profícuo, né, para os acadêmicos de direito, para que possam estudar essa área. O direito eleitoral é o direito da democracia, né? Um momento tão importante que a gente precisa agora reforçar esse valor que tão caro é para nós brasileiros, que é a democracia. Então, recebi realmente com muito entusiasmo o convite de participar. Sou um amante do direito eleitoral, eu posso contar a minha história particular, nunca advoguei em nenhuma outra área, fui estagiário na área de direito eleitoral, comecei com o Marcelo, com o Otávio também, que desde o início da sua carreira profissional sempre está ligado à área do direito eleitoral. Então, fica aqui o convite para os acadêmicos de direito. Não tem uma oportunidade melhor para se estudar e se aprofundar o direito eleitoral num ano de eleição municipal. Então, venho aqui trazer apenas rápidas considerações. Tenho certeza que os outros advogados que vão falar têm até assuntos muito mais pitorescos e interessantes que o meu. Ficou reservado para falar sobre essa proibição das coligações, né?
Esse é o primeiro ano em que nós vamos ter a proibição das coligações para as eleições proporcionais, né, para as eleições a vereadores, né? Continua a valer as coligações para as eleições majoritárias de prefeito a vice, e aí os partidos podem continuar se agrupando. Isso, evidentemente, é salutar, né? Porque as correntes políticas do município precisam, evidentemente, se converger a poucos nomes, né? Eu fico até lembrando que nós tivemos uma eleição aqui no Brasil, a primeira eleição para presidente depois da redemocratização, que existia ali, se eu não me engano, quase 18 candidatos a presidente, né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar disso. E, evidentemente, essa pulverização não contribui, acho que nem para uma escolha efetiva, né, do próprio eleitor. A gente pode até imaginar, quanto mais candidatos, melhor, né? Mas os candidatos, eles devem representar alguma coisa, né? Eles não podem ser candidatos de si mesmo, né? É preciso que eles encarnem em torno de si uma ideia e que essa ideia tenha, pelo menos, uma reverberação na sociedade, que é através dos partidos políticos que vão indicá-los para representá-los na disputa eleitoral. Então, a ideia realmente da emenda constitucional 97 foi se preservar a possibilidade das coligações para as eleições majoritárias, que é as eleições de prefeito, governador, presidente da República, e impossibilitar, né, essa discrepância que existia no nosso sistema jurídico eleitoral, que era a coligação para as eleições proporcionais, de vereador, de deputados estaduais e deputados federais. Por que uma discrepância? Porque no nosso sistema proporcional, numa eleição, nós acabávamos, como era muito bem dito por aí, né? Às vezes levando o gato por lebre, né? Você votava ou nominalmente num candidato, ou optava por votar numa legenda para a eleição aos cargos do Legislativo, e o seu voto, na maioria das vezes, acabava elegendo um outro candidato de uma outra agremiação partidária. Por quê? Porque era possível se coligar, né, se agrupar partidos para a disputa eleitoral nas eleições proporcionais. E aí, evidentemente, isso, no meu olhar, e me parece que foi a intenção do legislador ao criar a emenda constitucional 97, foi se coibir, né, que o eleitor sufragasse alguém no escuro, né? E, explicando bem rapidamente para os nossos acadêmicos de direito o que era isso, numa eleição proporcional, nós tendo aí uma disputa, por exemplo, como nós vamos ter numa eleição a vereador, havendo uma coligação, tanto os votos nominalmente atribuídos ao candidato como os votos de legenda, isso eram somados, né, para o cálculo do quociente eleitoral das agremiações coligadas, né? E aí, evidentemente, se ranqueava, né? A gente até costuma dizer que, na verdade, muitos candidatos a vereador, eles se equivocam, né? Porque eles não estão disputando com os outros partidos, eles estão disputando, na verdade, com os candidatos do seu próprio partido político, né? E aí, o que acontecia? Havendo essa soma de votos para ambos os partidos, ou uma coligação grande de diversos partidos, isso acabava, por exemplo, acarretando na eleição de um partido que representa, porventura, uma ideologia que fosse contrária àquilo que o seu voto tentou expressar. Então, eu, pelo menos, é uma opinião aqui pessoal, recebi com bastante satisfação a proibição das eleições, da coligação para as eleições proporcionais, como uma forma da gente tentar dar mais transparência
mais limpeza e tentar justamente, num sistema que já é bastante complicado na questão da validade dos votos. Nós temos aqui no Brasil esse sistema de quociente eleitoral, que muitas vezes você acaba elegendo do mesmo partido, evidentemente, fulano e levando ciclano, né? Nós temos aí, os partidos sabem muito bem se utilizar disso, né? Tanto é que nós temos visto nas últimas eleições que o partido investe nos puxadores de voto, né? Porque aqueles puxadores de voto, por razão do quociente eleitoral, acabam aí arrastando outros, né? Mas enquanto se arrasta outro do mesmo partido, que tecnicamente, né, deveria representar a mesma ideologia, até aí tudo bem. Mas no momento em que o arrastamento também se dava por coligações que a gente classificava como coligações Frankenstein, né? Partidos que não tinham nenhuma afinidade entre si, né? Muitas vezes até partido de conceitos de direita, de esquerda, acabavam se associando por uma estratégia puramente eleitoral. Então, eu acho que caminhou bem aí o Congresso Nacional a restringir isso, né? Mas foi interessante, né? Porque e aí vem uma pitada de crítica, né? Nós advogados também gostamos muito de criticar e vou trazer uma crítica especificamente em relação a isso, porque quando o Congresso quis aprovar essa proibição, ele poderia já ter aprovado para a eleição passada, né? De 2018, porque a emenda constitucional ela respeitaria o princípio da anuidade para as eleições de 2018. Mas, como toda inovação, né, e quem acaba aprovando a legislação eleitoral é o Congresso Nacional, que é o destinatário da norma, ele sempre prefere aí fazer o quê? Não, é uma novidade muito grande, vamos colocar primeiro na campanha para os vereadores, para ver como é que dá, para depois a gente experimentar isso, né? Então, a minha esperança é que nós tenhamos aí um resultado bastante efetivo na questão das eleições proporcionais em relação à proibição da coligação, que não venha aí para o pleito eleitoral futuro de 2022 nenhuma nova alteração, né? Agora, duas questões também bastante importantes em relação a isso. A obrigatoriedade dos partidos formarem, né, seus candidatos. Porque antigamente, vamos imaginar, tinha um partido que ele só tinha um político de expressão, né? E esse político de expressão ele acabava se coligando com um partido com diversos candidatos, e aí esse partido indicava um único candidato e outros de outros partidos. Isso, com a proibição da coligação, vai obrigar que todos os partidos, atualmente, lancem chapas completas. Então, tenho certeza que Evorá também fala bastante disso, que é na questão da formação política, não só das mulheres, mas de todos os candidatos. Isso vai obrigar com que o partido político, aquele partido que ficava lá só com um único candidato, sem investir em novas candidaturas, sem procurar formar uma chapa, ele vai precisar hoje ir a campo e convencer, né, que seus filiados se lancem na política, dar cursos de qualificação para eles, para que o partido tenha um número suficiente de candidaturas para disputar isoladamente a eleição, a ponto de ter votos suficientes para atingir o quociente eleitoral e poder aí eleger pelo menos um representante, né? Agora, sem sombra de dúvida que isso também, nenhum sistema é perfeito, e aqui também traz algumas imperfeições, também a obrigatoriedade de todos os partidos serem isolados, que é a dificuldade, muitas vezes, de um partido de menor número de votos, mas que ele represente uma corrente ideológica de conseguir fazer uma cadeira no parlamento, né? Porque na medida que nas eleições passadas ele se colocava à rabeira de outros partidos, hoje ele precisando se estruturar, né, para formar uma chapa completa,
vai ter, sem sombra de dúvida, maior dificuldade de atingir uma cadeira. Mas foi muito inteligente também o Congresso Nacional a fazer um contrapeso aí nessa equação, né? Por quê? E aí talvez esteja uma novidade muito importante na questão do cômputo dos votos nessa eleição de 2020, que já aconteceu também na eleição de 2018, que é a questão da distribuição das sobras de vagas, né? Até a eleição municipal de 2016, os ganhadores levavam tudo, né? The winners take it all, né? O que acontecia? Só os partidos que atingiam o quociente eleitoral disputavam as vagas em sobra, né? Vagas em sobra são aquelas, por exemplo, de uma forma bem rapidamente aqui para explicar, num parlamento, numa Câmara Municipal de 15 vagas, né? Os partidos atingiriam, por exemplo, numa forma hipotética aqui, 10 vezes o número do quociente eleitoral. Então, essas 10 cadeiras primeiras seriam distribuídas na proporcionalidade de quantas vezes o partido atingiu o quociente eleitoral, e sobraria 5 cadeiras, e mais ou menos o número geralmente é isso, mais ou menos uns 30% das cadeiras que acabam sobrando e são distribuídos através das sobras dos partidos que têm maior número de sobras na contagem do quociente eleitoral. E aí as distribuições de sobras eram feitas só entre os partidos que tinham atingido o quociente eleitoral. Houve, então, a mudança, e quero acreditar que essa mudança veio justamente para contrabalancear a questão agora da dificuldade dos partidos saírem sozinhos e atingir o quociente eleitoral, e vem dizer o seguinte, que agora, na distribuição das cadeiras das sobras, todos os partidos vão participar com a maior média, não só os partidos que atingiram o quociente eleitoral. Então, isso, quero eu acreditar, que muitos partidos que antigamente, mesmo que isoladamente, não conseguiriam, pelo seu número de votos, atingir o quociente eleitoral, eles vão ter a chance de, na sobra, na repescagem, conseguir eleger um representante no parlamento. E, por fim, Matheus, também em relação à emenda constitucional, houve, né, uma tentativa ali de se mudar, né, a questão do acesso ao direito de antena que os partidos políticos têm, né? Porque na legislação anterior, 2/3 do tempo do horário eleitoral gratuito, eles eram distribuídos na proporção dos representantes na Câmara dos Deputados, e 1/3 era distribuído igualitariamente entre todos os partidos na disputa, né? Então, isso era, de uma forma, também uma intenção aí de se balancear aqueles partidos de pouca expressão no Congresso Nacional, mas que poderiam aí, tendo um direito à antena, né, num espaço maior na propaganda eleitoral gratuita, poderia, evidentemente, crescer, né? E aí, agora, essa emenda constitucional, nesse tópico, eu já acho que não caminhou bem, né? A tentativa de restringir os partidos menores, né? Porque agora a equação da distribuição do horário eleitoral gratuita é outra, né? A gente tem só 10% do que sobra distribuído igualitariamente entre as legendas. Então, nós temos que os partidos atualmente menores realmente vão acabar desaparecendo na propaganda eleitoral gratuita, o que, evidentemente, é um dificultador, né? Ainda mais num cenário hoje que nós temos, né, já implementada a questão da cláusula de barreira, uma cláusula de barreira progressiva que vai a cada vez mais
restringindo os partidos de menor expressão ao acesso ao fundo partidário e ao acesso à propaganda eleitoral gratuita. Bom, acho que era essa as minhas principais considerações ao meu tema. Volto aí a agradecer ao convite que me foi feito e me colocar sempre à inteira disposição da Comissão dos Acadêmicos de Direito. Muito obrigado. Perfeito, doutor Ricardo. Agradeço essa a exposição e essa eloquência na fala, né? Uma fala tranquila, uma fala objetiva, bem segura. É bom que a gente fica aí antenado, vidrado. Isso é muito gostoso, ainda mais para nós acadêmicos. Eu tenho certeza que esse é paralelo de como era, como que vai ser e os efeitos nas próximas eleições, né? E com isso na legislatura que vem, acho importante. Importante também o acadêmico e o profissional jurídico compreender, dar uma olhadinha aí, quem ainda não viu no conteúdo dela, né? E prosseguir nesse sentido. Então, agradeço, muito obrigado, foi esclarecedor e nós que estamos honrados com a sua presença, né? Então, a gente sabe aí, você que milita na área, então estamos numa época de que achar alguém que é da área com tempinho livre é super difícil, né? Não vocês como os outros, porque várias reuniões e por aí vai. Então, agora os partidos nessa movimentação, nessa reta final, eu creio que não está fácil para ninguém. Então, agradeço também e estendo aos demais colegas. E nesse sentido, agora eu passo a palavra a doutora Évora, que vai abordar um pouquinho aí da questão da cota de gênero, da reserva dos 30% por meio da ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, a gente se valendo aí da questão constitucional, infelizmente, só através disso, né? Mas trazendo essa preservação do direito. Então, para essas e outras considerações, eu passo a palavra a você, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo o convite. Em nome de todos vocês da organização, Matheus, Adriana, Kelly, Sandra, que está aí, Fabi, que eu não consigo ver o nome inteiro. Agradeço o convite, o trabalho todo para fazer com que esse evento aconteça, e também os meus colegas, Ricardo, Francisco, Marcelo. Eu preciso esclarecer para vocês, ou melhor, enegrecer, né? A gente não pode usar a palavra esclarecer, mas a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala, mas eu preciso deixar evidente para vocês que eu não sou uma eleitoralista, né? Então é muito provável que eu incorra em erros, em equívocos aqui, e eu conto com a colaboração e a complementação da minha fala pelos colegas, que sim trabalham efetivamente com esse tema como advogados e, né, lidam com isso no dia a dia. A minha fala aqui é como uma ativista, né? Mas acredito que tenha sido sabendo desse meu perfil que o doutor Hélio me indicou aqui para a mesa, então fazendo essas considerações iniciais para vocês tomarem cuidado com o que eu falo, mas eu faço parte de alguns coletivos, né? Eu faço parte do Vote LGBT, e eu faço parte também de uma ONG chamada Me Representa, e o objetivo dessas entidades é ficar pensando como é que a gente pode fazer com que haja uma maior representatividade de grupos minorizados na política. E quando a gente fala grupos minorizados, a gente está pensando em mulheres, pessoas negras, LGBTs, indígenas, e a gente não gosta da expressão minoria, a gente usa minorizado, porque se somarmos todos nós, né, não somos minoria da população brasileira, né? Na verdade, nós estamos sendo excluídos pelas regras do jogo, tal como elas são, ainda que elas possam parecer isonômicas para todos, elas não são, porque existe uma profunda desigualdade na representatividade da população brasileira na política, né? Então, se a gente pensar mulheres negras são o maior grupo populacional do Brasil, né? Elas são quase 28% da população.
e, no entanto, na Câmara dos Deputados, elas são 2,5% dos deputados federais. Tem algum erro nesse sistema democrático, nas suas regras eleitorais, que não está garantindo uma representação adequada, né? Não faz sentido que homens brancos, que estes sim são a maior minoria da população brasileira, estejam ocupando praticamente 70% dos cargos de poder do Brasil. Então, existe aí algo que a gente precisa pensar, questionar, né? Do campo do direito, do campo da pesquisa e do campo do ativismo. E eu acho que uma área não exclui a outra, pelo contrário, eu acho que elas se complementam bastante, né? E eu tive uma trajetória acadêmica, eu sou professora, mas eu fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz tudo direitinho, né? Pensando que eu estou aqui conversando com acadêmicos, e eu tinha uma profunda insatisfação do quanto que as pesquisas acadêmicas, elas não desdobravam em ações práticas, né? O quanto que elas, muitas vezes, a gente fazia pesquisas que não chegavam sequer nos públicos que a gente estava estudando. Então, tem uma relação aí de sujeito e objeto de pesquisa, né, da academia, que eu acho que a gente tem que começar a inverter. Então, o meu caminho até o ativismo foi um pouco nesse sentido, né, de como é que eu faço para contribuir politicamente para o campo, né? E eu gostaria de destacar algumas coisas relacionadas à importância de mais mulheres, mais pessoas negras, LGBTs e indígenas na política, que são fruto de uma pesquisa que foi feita pelo Me Representa nas eleições passadas, né? Nós perguntamos para as 900 candidaturas ao legislativo, de deputado estadual, federal e senadores que se inscreveram na plataforma do Me Representa, que é uma plataforma para eleitores encontrarem candidaturas nas quais elas podem votar e que sejam candidaturas que estão se comprometendo abertamente com pautas de direitos humanos. Candidaturas do Legislativo do Brasil inteiro, qualquer partido. E essas 900 candidaturas, a gente pediu para elas se autodeclararem também, em relação ao gênero delas, em relação a elas serem LGBTs ou elas serem negras, e a gente cruzou as respostas, né, as perguntas de direitos humanos com o perfil dos candidatos que se inscreveram na plataforma. E o que a gente descobriu é que representatividade importa para além da questão simbólica, ou seja, não se trata apenas da gente querer um retrato da população brasileira só pela questão nos espaços de poder, só pela questão da dimensão descritiva da representação, ou seja, para esses corpos estarem presentes. A gente quer que esses corpos estejam presentes porque a gente sabe também que estes corpos carregam as suas pautas para os espaços de poder. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que mulheres defendem mais os direitos das mulheres, que pessoas negras defendem mais os direitos das pessoas negras e pessoas LGBTs defendem mais os direitos das pessoas LGBTs. E isso não é uma coisa inventada, isso é uma coisa que a gente tem dados para mostrar. Então, o quanto que fazer uma plataforma, que é uma ferramenta extremamente útil para as eleições, mas com esse olhar de produção de dados e de pesquisa, para você conseguir chegar à conclusão de que você precisa de mais desses corpos na política, não só por um aspecto simbólico, de representação descritiva, mas também de representação substantiva. Não é à toa que direitos LGBTs não foram aprovados no Congresso Nacional desde 1988. Nenhuma legislação foi aprovada. Se a gente tem uma tamanha desproporção na representatividade nesses espaços, não vamos estar representados também na legislação. Então, e essa história, ela é trágica no sentido da luta das mulheres por representação no poder, né? A gente tem uma legislação que é da década de 90, que previa a reserva de candidaturas, né, na verdade, candidaturas para qualquer um dos gêneros, mas a gente sabe muito bem qual gênero a gente está falando, porque eu acho que não tem nenhuma cidade no Brasil que as mulheres tenham ultrapassado mais de 70% da população. Então, assim, a gente sabe muito bem para quem que foi essa lei, por mais que fale para qualquer um dos gêneros, vamos dizer, para qualquer um deles. A gente sabe para qual que é, são reservas, no final das contas, de no mínimo 30% de
mulheres candidatas. E essa legislação até hoje não foi implementada de um jeito certo. Por quê? Porque a gente tem o fenômeno de candidaturas laranja, a gente teve o fenômeno de, na verdade, antes de ser obrigatório você respeitar os 30% até a reta final das eleições, os partidos simplesmente colocavam o nome de qualquer mulher e retiravam antes das eleições, mas eles cumpriram a cota dos 30% de candidatura. Aí depois, quando fica obrigatório, você precisa colocar umas candidaturas laranja para conseguir cumprir cota. Aí depois, quando o Supremo Tribunal Federal decide que no mínimo 30% dos recursos tem que ser destinados para as candidaturas de mulheres, no final das contas, né? De mulheres no final das contas, aí a gente começa a ter um fenômeno de caixa 2 de gênero mais acentuado, né? Ou a explosão de mulheres sendo colocadas como vices nas candidaturas para o executivo, porque no final das contas isso vai permitir com que esses recursos cheguem nas candidaturas de homens, né? Então, assim, quantas e quantas mulheres não estão sendo usadas pelos partidos para que os partidos cumpram oficialmente uma cota, que, na verdade, eles estão desviando esses recursos para destinar para candidaturas de homens, né? A gente precisa dizer, e de homens brancos, porque a gente tem dados sobre quem está sendo financiado. E, assim, a questão do financiamento, ela é extremamente importante, porque também tem informações do tanto que uma pessoa recebe para sua campanha é importante para o seu sucesso eleitoral, né? Então, a gente não está discutindo só abstratamente, a gente está discutindo algo que é da competência, a distribuição das lideranças partidárias entre os seus candidatos. E essas lideranças partidárias também são homens, e eles não estão distribuindo os recursos para essas candidaturas. Então, é extremamente frustrante a história da luta das mulheres para conseguirem ter minimamente o seu sucesso eleitoral garantido, porque é uma artimanha atrás da outra para que esse direito não seja concretizado, né? Então, quando a gente pensa na ação do Supremo Tribunal Federal de 2018, na ADI, que vai questionar algo que é afrontoso, que é o quê? Na legislação, colocaram em 2015 uma previsão, assim, mais expresso do que isso, eu não sei como pode ser. Colocaram uma previsão de que os 5% do fundo partidário que é destinado para atividades de fomento, de formação, para mais mulheres na política, para representatividade, ou seja, os partidos têm essa obrigação de fazer esse trabalho. Além deles não fazerem, ainda por cima aprovaram uma lei que destinava esta verba, que tinha esta finalidade, para pagar as campanhas de mulheres. Ou seja, né, uma coisa é você fazer atividade de formação, outra coisa é você gastar dinheiro com campanha de mulher. São dois dinheiros distintos. Um dinheiro é os 5% do fundo partidário que tem que ser para isso. Outro dinheiro é dinheiro para fazer campanha, né? Então, assim, quando o Supremo Tribunal Federal acaba fazendo uma interpretação de que se a legislação diz que no mínimo 30% das candidaturas de mulheres, no final das contas, na prática de mulheres possam ser candidatas, então eles fazem a interpretação de que no mínimo 30% dos recursos de campanha tem que ser para mulheres também. Então, essa afronta que foi a lei de 2015, que destinava esses 5% do fundo partidário para candidaturas de mulheres, porque os partidos não estão cumprindo a sua obrigação de formar novos quadros de mulheres para ocuparem a política, que gerou essa interpretação nova do Supremo Tribunal Federal de destinar 30% dos recursos para candidaturas de mulheres. E agora, o que a gente está vendo por esses dias é o seguinte, é outro debate, que é quem é que foi beneficiado por isso. Quando se diz que 30% dos recursos tem que ir para candidaturas de mulheres, no final das contas, que mulheres a gente está falando? Né? Porque tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra que esses recursos beneficiaram as mulheres brancas. As mulheres negras aumentou pouco o tanto de recurso a mais que elas ganham, né? E eu acho que essas iniciativas, elas não são ruins, porque quando você tem financiamento público
de campanha e a proibição de financiamento privado, você só pode ter financiamento se for de vaquinha, mas tem limitações, o candidato pode doar para si mesmo, mas também tem limitações. Quando a gente tem esse sistema de financiamento público de campanha, aí sim é que a gente tem instrumentos para demandar que estes recursos públicos sirvam para a democracia e a representação brasileira na política, né? Então, eu acho que é sim legítimo cobrar dos partidos que esse recurso que é público seja destinado para aprofundar a nossa democracia. Democracia de equidade de gênero, democracia racial, porque senão não é democracia, né? Então, eu acho que é muito interessante de ver o que está acontecendo agora, que foi uma consulta pública apresentada pela deputada federal Benedita da Silva, em nome da Educafro, que não tem legitimidade direta para fazer consulta pública para o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo para que houvesse uma interpretação a respeito da destinação de recursos para candidaturas negras, né, no país. E o Tribunal Superior Eleitoral fez um julgamento recente sobre isso, dizendo que era, sim, importante, que deveria haver proporcionalidade, né, de recursos para candidaturas negras também, mas que isso seria regulamentado para as futuras eleições, para as eleições de 2022. A Educafro, na verdade, houve uma grande mobilização, né, do Mulheres Negras Decidem, Instituto Marielle Franco, Coalizão Negra por Direitos, apresentaram amicus curiae, apesar de essa figura não existir no âmbito de consulta pública, mas se mobilizaram muito, fizeram campanhas e tudo mais, e, enfim, obtiveram esse sucesso, mas é um sucesso que joga para o longo prazo. Isso daria um tempo também para o legislativo reagir, para ele definir, né, rota ali do legislativo, o que é que ele iria fazer, senão poderia haver uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que a gente vê é que a Educafro, né, questionou, né, no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Lewandowski já deu uma orientação, né, de que ele achava que deveria valer essa proporcionalidade já para essas eleições, mas fica a critério da decisão de plenário, né, a respeito disso. E as cenas dos próximos capítulos, eu acho que não podemos esperar pela nossa democracia, porque já esperamos muito, né? E cabe sim essa responsabilidade dos partidos, não no sentido de punição, mas no sentido de responsabilização histórica pelo que eles não fizeram, tendo tido tempo suficiente para fazê-lo, né? Então, eu acho que essas minhas contribuições, e agradeço eventuais comentários e correções dos colegas eleitoralistas daqui. Muito obrigada. Muito obrigado, foi esclarecedor. Eu acho que a questão eleitoral não tem só seu próprio regimento, sua própria aplicação, e é importante a gente ter essa visão global, né? Especialmente nesses sentidos. É uma cota de gênero, mas como você bem pontuou, a gente sabe, né? Na verdade, ali a situação ela está encapsulada, enclausurada, então é muito importante a gente, na qualidade de operadores jurídicos, embora há muita crítica, né, nessa pontuação de operadores, né, mas das diversas formas de aplicar não só a lei, mas ter essa visão, ter essa situação e sempre aconselhar e pontuar, não for possível. Então, eu acho isso muito importante. Bom, eu vou dar sequência aqui no próximo painel. Então, para adentrar no próximo tema, o doutor Francisco Octávio. Então, gostaria que ele falasse um pouco aqui sobre o projeto de lei 3.602. Não, peraí, só um minutinho. Opa, só um minutinho, estou com uma errata aqui. Opa. Perdão, é o doutor Marcelo. Inclusive, eu mandei uma mensagem aqui para todo mundo e depois mandei uma errata, tá? Só para o pessoal que está nos assistindo justificar. Eu fiz uma confusãozinha aqui nas nossas anotações. E como todo mundo é da mesma comissão, a gente acabou se confundindo. E lembrando, né, de sempre fazer perguntas aqui para os nossos palestrantes. Pode mandar as perguntas que ao final a gente vai esclarecer as principais dúvidas. Então, agora, corrigindo, passo a palavra ao doutor Marcelo, por favor, para que faça as considerações a respeito do projeto de lei 3.602, né, e a proibição de comícios e eventos
com suas aglomerações na campanha eleitoral de 2020. Tá certo? Então, a palavra é toda sua, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Também compartilho com a alegria do Dr. Ricardo de falar sobre temas instigantes para o direito eleitoral, temas novos, novidades para essas eleições de 2020. Enfim, fico muito satisfeito e agradecido à Comissão do Acadêmico de Direito pelo convite, viu, Matheus? E que muito me deixou muito feliz. Quero saudar todos os colegas também aqui que compartilham esse debate, Dr. Ricardo Porto, Dr. Francisco Otávio de Almeida Prado, os dois que a gente dividiu tantas eleições, tantos embates eleitorais, a doutora Évora, enfim, também membro da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB, a doutora Adriana dos Santos, a Kelly, que está aqui também ajudando aí no nosso debate. Bom, a minha incumbência aqui era falar sobre esse projeto de lei, o projeto de lei 3.602 de 2020, que tem um objetivo um pouco curioso, que é o de proibir comícios e eventos com aglomerações na campanha de 2020. A discussão ela fica mais em torno... É muito sucinto esse projeto de lei, né? E a discussão fica em torno, principalmente, creio eu, no artigo 1º desse projeto de lei, que fala de uma maneira bem sucinta e bem clara exatamente isso. Fica proibida, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, reconhecido pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a realização de comícios e demais eventos de campanha eleitoral que gerem aglomeração de pessoas. Bom, ou seja, proíbe-se de uma forma absoluta comícios e aglomerações nessas eleições. Bom, a minha percepção, minha primeira impressão é que esse projeto de lei, para proteger a saúde pública, o projeto ele acaba ferindo a liberdade individual do cidadão e, particularmente, o direito político fundamental de reunião. Isso afeta, no meu modo de ver, o processo eleitoral que vai se desenvolver esse ano. Bom, mas aí a questão que se coloca, a lei ela não pode sacrificar o direito de reunião política para proteger a saúde pública, que também é um bem de natureza constitucional. Claro que a lei pode tratar do assunto, mas não dessa forma e não como foi tratado aqui. E agora, para mim, a discussão é em torno desse dispositivo, mas eu penso que a gente tem que entender, no meu modo de ver, o contexto em que se coloca essa proibição, e eu vejo que tem a ver com um Estado brasileiro que é extremamente intervencionista no âmbito das eleições. O modo como o Estado encara a forma de tratar eleições, eu vejo dessa forma. Bom, e aqui eu quero retornar um pouco e lembrar que, após a redemocratização, o processo eleitoral ele se confundia com um processo de uma verdadeira festa cívica, em que o engajamento da sociedade era bem visível, né? As cidades se enchiam de faixa de propaganda, havia uma profusão de carreatas, propaganda de candidatos coladas no muro, em postes, etc. E por outro lado, também nos meios de comunicação, falava-se sobre candidaturas e plataformas eleitorais com ampla liberdade, isso em qualquer meio de comunicação.
Bom, é claro que é possível a gente criticar os exageros dessa propaganda daquela época. Havia a crítica da poluição visual, o lixo produzido pela propaganda nas cidades, o desperdício de recursos, né? Mas o fato é que as eleições pulsavam forte e tinham grande ressonância no eleitorado. Bom, fato é que, a pretexto de coibir o abuso de poder econômico e garantir também a chamada liberdade do voto, a sociedade acabou perdendo um pouco essa festa cívica e também perdeu um pouco de liberdades, né? Vejam que foi no ano de 1997 que surgiu a Lei das Eleições, a Lei 9.504, que passou a regrar o processo eleitoral, e essa lei trouxe diversas amarras ao processo eleitoral, criando uma série de restrições que foram acolhidas pela sociedade, pelos tribunais, e eu entendo, às vezes, até que de uma forma sem muitas reflexões, né? Eu quero lembrar um exemplo que talvez é bem icônico, é a questão da propaganda eleitoral antecipada. A lei previa originariamente, de uma maneira muito clara, que antes de determinada data não se podia fazer campanha eleitoral. Então, antes dessa data, o pré-candidato que se arvorava a falar sobre plataformas eleitorais, pedir voto, etc., tal, podia ser multado pela Justiça Eleitoral pela prática de propaganda eleitoral antecipada vedada. Bom, esse é o exemplo mais emblemático, mudou um pouco, depois veio com a reforma eleitoral, o artigo 36A da lei, modulou um pouco esse problema, mas, enfim, o fato é que a lei, ainda assim, tinha diversas outras restrições de toda a natureza. A Lei 9.504 restringiu o discurso eleitoral na programação normal de rádio e televisão, limitou o espaço de propaganda na imprensa escrita, proibiu a propaganda eleitoral em bens de uso comum, ainda que privados, proibiu o uso de cenas externas em certas modalidades de propaganda no horário eleitoral gratuito, enfim, e as restrições seguem. Bom, como se isso não bastasse, ao longo dos anos, essas restrições à liberdade na propaganda foram se avolumando, se acumulando ainda de forma silenciosa, né? Foram várias as reformas legislativas e hoje, até para usar uma metáfora, a gente, depois de passado todos esses anos, a gente verifica que, após todas as reformas, ainda há um Everest de proibições sobrepostas. Eu posso citar algumas delas. Veja, em 2006, foi instituída a proibição de propaganda eleitoral em outdoors. Foi proibida a confecção de propaganda em forma de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, etc. Vedação de shows artísticos em comícios. Isso em 2006. Uma reforma que, aliás, veio a reboque de um dos grandes escândalos de corrupção da época, que foi o mensalão. Então, esse tipo de movimento restritivo foi uma resposta àquilo, e esse tipo de restrição veio para coibir práticas ilícitas. Bom, em 2009, veio restrição ao destaque que deve ser dado ao nome do candidato na propaganda em relação ao seu vice ou aos suplentes de senador. Restrição à dimensão de placas de propaganda em residências e outras propriedades privadas. Proibição de fixação de faixas ou bandeiras em residências privadas, sendo permitido apenas adesivos de 0,5 metro quadrado.
Essa proibição, aliás, foi estendida a veículos automotores e bicicletas em 2017. Proibição de inserções com cenas externas, na qual o candidato não comparecesse pessoalmente, isso em 2015. Enfim, o fato é que, independentemente desses erros ou acertos dessas proibições, na minha visão, não existe uma cultura de liberdade no sistema jurídico eleitoral. Acho que, muito pelo contrário, nós temos uma cultura de tutela do eleitorado, de proteção do voto. O Estado protege o eleitor protege o voto como se isso fosse proveitoso e eficaz. Temos bons resultados? É de se refletir sobre o assunto. Mas o fato é que eu vejo que nosso ideal legislativo é de um Estado interventor e paternalista que visa cuidar de uma suposta liberdade no exercício do voto. Como eu já disse, talvez o principal efeito dessa nossa vocação para as proibições eleitorais seja até uma disputa eleitoral muito acirrada nos tribunais. Nós vemos uma guerra jurídica, um litígio muito intenso, é isso que se verifica na prática, e não propriamente uma proteção do eleitorado, né? Por isso eu vejo com perplexidade esse quadro jurídico. E por isso também entendo que toda e qualquer nova restrição às liberdades no âmbito eleitoral, ele deve levar em consideração esse contexto de gradativa supressão de direitos, né? E é nesse contexto que eu analiso esse projeto de lei, que visa aniquilar, no meu modo de ver, uma forma de expressão de propaganda eleitoral. Enfim, não é propriamente propaganda, porque aqui nós temos um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que é o direito de reunião. Está lá no artigo 16, no inciso 16, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse projeto ele afronta claramente esse dispositivo. Vejam que esse é um direito fundamental do eleitor, de qualquer cidadão, né? E por essa característica, por ser fundamental, apenas pode ser condicionado com base em uma outra fundamentação constitucional igualmente válida. Mas não é o caso, aqui nós estamos falando de direito à saúde, não é bem o caso, porque para proteger o eleitorado e a sua saúde, o legislador ele quer cercear o debate político e a mobilização popular. É quase um cacoete, posso assim dizer, impor restrições indevidas a direitos, né? Eu acho até legítimo que a lei regule as hipóteses de isolamento e quarentena para certas pessoas e populações, regiões e tal, mas isso já existe. Vejam que tem a Lei 13.979, ela trata especificamente dessa matéria e dá poderes às autoridades sanitárias para impedirem aglomerações, conforme as circunstâncias, dependendo do caso concreto, né? Vejam aqui, eu peguei o artigo 3º dessa Lei 13.979, prevê o isolamento e a quarentena como poderes a serem atribuídos às autoridades sanitárias, e ainda, o parágrafo 1º desse artigo 3º é muito esclarecedor, ao dizer que as medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas, ou seja, a quarentena e o isolamento,
com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde, e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável. Vejam só, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Vejam que a lei, ela previu corretamente poderes específicos para atacar a crise sanitária, sem descuidar dos direitos fundamentais envolvidos, especialmente o direito de ir e vir, né? Ao exigir uma mínima intervenção na rotina dos cidadãos. Agora, o projeto de lei que agora eu comento, ele não teve cuidado com essa questão e ele decreta de forma assim, absoluta, perentória, uma proibição genérica a todo e qualquer comício e aglomeração. Simplesmente é proibido, né? Vejo que o projeto de lei, ele impede até mesmo que a autoridade de saúde pública analise a possibilidade de afastar a quarentena em uma determinada região do país, né? O Brasil tem mais de 5.000 municípios, mais de 5.000 realidades diferentes. E, evidentemente, se vamos supor, por hipótese, que a questão da pandemia evolua de uma maneira no norte e no sul é diferente, por que estabelecer uma proibição absoluta e genérica de proibição de comícios e aglomerações? Não faz sentido, né? O fato é que a lei, no meu modo de ver, ela não é de proteção ao eleitorado. Eu volto a mencionar aquele cacuete do nosso legislador de sacrificar direitos desnecessariamente, sem qualquer espaço para razoabilidade e proporcionalidade, né? E aí a gente tem que refletir um pouco quem ganha com o sacrifício desse direito do eleitor, né? De se reunir, de comparecer em comícios, né? É evidente que o eleitor perde, né? O candidato que eventualmente esteja numa colocação melhor ou seja mais conhecido, talvez interesse a ele essa situação, né? Enfim, no meu modo de ver, esse projeto é claramente inconstitucional, porque essa proibição ela não pode ser absoluta, né? E, enfim, e ela teria que atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não estão previstos na lei e, por outro lado, estão previstos na Lei 13.979. E eu ainda quero destacar, trouxe aqui até o doutor Francisco até vai, depois de mim, tratar da emenda constitucional 107, mas tem um dispositivo interessante da emenda constitucional que fala justamente que os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional, né? Ou seja, você tem um respaldo das autoridades de saúde pública para informar determinada situação, circunstância em determinado município, impede ou não impede atos de propaganda eleitoral, tais como o que ocorre em comícios e, enfim, e outras aglomerações próprias da campanha eleitoral. Em suma, então, meu pensamento é esse, há um sério exagero nessa proposta e ela não pode ser acolhida por ser inconstitucional. São essas minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, esclarecedor. Eu acho importante a gente ter essa visão e essa análise entre as áreas do direito, ainda mais para o
o acadêmico que nos assiste, né? Então, toda a questão constitucional, pelo que eu vi, ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Eu e a Adri somos também da Comissão Estadual Constitucional aqui da OAB de São Paulo. Então, enfim, não vamos puxar a sardinha para o nosso lado, como tem mais eleitoral, melhor a gente não se manifestar aqui. Tem mais pessoal da outra comissão, mas eu também coaduno nesse ponto. Imaginava que ia ter alguma resolução, algo assim, do TSE junto com a Anvisa, mas é um projeto bem polêmico. Os pontos ali levantados pelo doutor foram fundamental. E para pontuar e finalizar isso, vou, antes de passar a palavra para o doutor Francisco, para passar a palavra para a Adri, que vai ter que dar uma aula agora, lecionar, porque ele tem bastante professor aqui, então a gente sabe como que é, para que ela faça as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todas e todas, quero me desculpar, doutor Francisco, eu vou ficar o máximo que eu puder, mas agora com essa questão das aulas online, né, a gente tem realmente que entrar no horário que a turma inteira está esperando, mas eu vou ficar até o horário cravado que eu puder para poder lhe ouvir, aproveitar para aprender com o doutor também, assim como aprendi com o doutor Ricardo, com o doutor Marcelo, com a querida Évora, sempre trazendo informações tão importantes. Doutor Marcelo, vou aproveitar já a minha aula de hoje, será sobre o Robert Alexis, sobre a colisão entre direitos fundamentais. Eu vou utilizar esse exemplo que o senhor nos trouxe, que é tão interessante, né? Nós temos aí uma colisão, né? A questão do direito de manifestação, enfim, e colidindo com a questão do direito à saúde. A princípio é isso que se coloca. Então, muito obrigada pela exposição, agradeço muitíssimo, eu vou ser muito breve, só fazer esse agradecimento à querida Kelly mais uma vez por estar aqui, ao Matheus pelo trabalho incrível que tem feito sempre, e agora quero muito ouvir o doutor Francisco. Peço desculpas desde já que eu vou ter que sair ao longo da sua fala, mas muito obrigada por estar aqui em nome da Comissão do Acadêmico de Direito. Eu que agradeço. Obrigado, Adriana. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui, a convite da Comissão Acadêmica do Direito. Agradeço ao Matheus, a Kelly, a Adriana, já desejando uma boa aula, e aos meus colegas aqui, amigos, estou aqui entre amigos, que me antecederam. Dr. Ricardo falando aí sobre o fim das coligações e analisando a matéria em todas as suas consequências. Muito importante. A doutora Évora, que disse que não conhecia muito do tema do eleitoral, aí ela pecou um pouco, essa parte que ela não foi muito bem, porque ela conhece muito, e tocou num tema que eu acho que hoje é extremamente sensível, que é da participação disso que ela chamou dos grupos minorizados, ou das maiorias que não são representadas, né, como a gente queira chamar, e o quanto o sistema pode ser, o sistema eleitoral pode influenciar na manutenção ou não disso, e enfim, aí são uma grande discussão na forma de fazer esse ajuste, mas me parece inegável que a gente tem um problema que tem que ser enfrentado. E por fim, Dr. Marcelo, tocando nesse tema que eu também acho relevantíssimo, que é da liberdade na área de direito eleitoral e como essa lei afrontaria isso. E é sempre uma coisa que me incomodou muito, como no direito eleitoral, ou a liberdade de expressão política, que é aquela que, a meu ver, deveria ter garantido uma proteção especial, mais do que em outras áreas, afinal é a liberdade de expressão numa manifestação ou preferência política, ela tem, no Brasil, acaba tendo pouca proteção, ou ela é vista como uma coisa menor que as pessoas deixam de lado em função de outros valores, muitas vezes menores, isso junto com uma desvalorização da política que a gente vê nos últimos anos. Bom, entrando aqui no meu tema, diretamente, o que me cabe falar aqui é da emenda constitucional 107, que é justamente a emenda que trouxe o adiamento das eleições desse ano. E voltando um pouquinho no que levou a edição dessa emenda, a promulgação dessa emenda constitucional, a gente lembra quando começou, no início do ano, quando veio a pandemia, decretada a quarentena e as medidas de isolamento social, num primeiro momento o que se observou foi uma certa paralisia, quer dizer, um momento de surpresa para todos nós, uma nova realidade, e
por alguns dias, talvez algumas semanas, o que se notou foi uma paralisia nas discussões políticas, uma paralisia em toda a movimentação política que vinha naturalmente acontecendo por ser um ano de eleição, e dos próprios atores envolvidos. Ficou todo mundo meio que em compasso de espera, esperando para ver para onde que isso ia dar, sem saber se isso ia ser uma realidade que ia se estender no tempo ou algo que fosse resolvido com alguma celeridade. Mas isso durou pouco tempo. Eu vejo que o Tribunal Superior Eleitoral, com celeridade, assumiu a condução desse processo, que é o processo, quer dizer, a discussão a respeito do adiamento ou não das eleições. E aqui fazer um parênteses aqui para as acadêmicas e acadêmicos, lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário que exerce uma função atípica, diferente dos outros órgãos judiciários. Ele exerce a função jurisdicional típica, de julgar processos, conflitos envolvendo o direito eleitoral, mas ele exerce uma função administrativa muito importante, fundamental, que é da organização do processo eleitoral. Então, além daquela, normalmente os órgãos jurisdicionais têm uma função administrativa residual, e o Tribunal Superior Eleitoral tem essa função que é de um tamanho que a gente não costuma ter a dimensão exata disso, e eu peguei alguns números aqui só para citar. A organização de uma eleição envolve a organização de mais de 95 mil locais de votação, mais de 401 mil sessões eleitorais, e se estima para esse ano a convocação de mais de 2.070.000 mesários. Portanto, só esses números já dão um pouco da magnitude do que é realizar uma eleição municipal com um número gigantesco de candidatos, necessidade de treinar pessoal, de garantir a segurança sanitária dessas pessoas, de movimentar urnas para locais distantes, em realidades completamente distintas. Como disse o Marcelo, são mais de 5 mil municípios, cada um com sua realidade, cada um com suas dificuldades. Muito bem. Então, dentro desse cenário, quando se verificou que a pandemia seria uma realidade por um tempo relativamente longo, logo se veio a ideia de, bom, precisa a discussão a respeito do adiamento ou não das eleições e a necessidade ou não de uma emenda, uma alteração constitucional para isso. Bom, como a data das eleições é prevista na Constituição, se entendeu que essa mudança teria que vir por emenda constitucional, e a partir daí, com uma participação ativa do Tribunal Superior Eleitoral, que ouviu especialistas para chegar nas melhores datas, conversou com o Congresso, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, enfim, o tribunal teve uma participação ativa nesse processo, construiu-se a saída política para a aprovação da emenda constitucional, primeiro no Senado, depois na Câmara, que determinou o adiamento das eleições do primeiro domingo de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno desse ano. E aí se poderia dizer, bom, quando se determinou isso, e ainda hoje, não se podia afirmar com certeza se a situação da pandemia está melhor ou pior. Mas isso, hoje, me parece, eu tenho isso claro, que é uma preocupação relevante, mas não é a principal. O que eu diria que é a preocupação principal? Qual é o maior ganho desse adiamento das eleições? É dar ao Tribunal Superior Eleitoral o tempo necessário para a preparação deste processo. Então, se não me engano, foi essa semana ou semana passada que o tribunal editou o plano de segurança sanitária dessas eleições. Porque esse ano, além de todas as dificuldades naturais da organização de um processo desse tamanho, eu ainda tenho a necessidade de garantia de segurança a todos esses mais de 2 milhões de mesários. Então, como que eu vou treiná-los? Que tipo de equipamento eu vou ter? Como é que eu vou adquirir esses equipamentos? E o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu a maior parte desses equipamentos por meio de doação, mas tudo isso leva tempo. Tempo para formatar um projeto novo, algo que não existia antes, para atender essas preocupações, mas para formatar e implementar esse projeto.
Então, além da discussão, além de permitir com uma maior tranquilidade a discussão política, que a gente deve lembrar que a eleição não é uma coisa que começa num dia e termina no outro, né? Então, tem o tempo de campanha, tem o tempo dos acordos, no melhor dos sentidos, acordos políticos para definir as candidaturas, quer dizer, é um processo que ocorre durante o ano todo e na fase mais aguda da pandemia ele ficou paralisado por razões evidentes. Então, esse adiamento, mais do que garantir que a eleição de fato ocorra, que o dia da eleição esteja num período menos crítico do ponto de vista da pandemia, esse adiamento deu ao tribunal e à classe política um pouco mais de tempo para se organizar ante essa nova realidade. E como é que a emenda disciplinou isso? Bom, teve no Congresso, durante a tramitação, houve muitas discussões, houve inclusive ressurgiu uma discussão antiga de unificação de eleições, com a possibilidade de prorrogação dos atuais mandatos, que aí sim me parece que haveria uma grave inconstitucionalidade, né? Porque careceriam de legitimidade esses mandatos que foram outorgados por um prazo definido. Então, essa discussão veio, discutiu-se se a eleição deveria ser realizada em mais de um dia para garantir uma maior segurança, o que depois se chegou à conclusão que, além de trazer grandes custos, traria instabilidade, né? Imagina o tanto de alteração que de um dia para o outro pode ocorrer e a influência sobre o pleito. E acabou sendo, então, aprovada a emenda constitucional 107, que, no meu entender, foi o melhor que a gente conseguiu e ela tem grandes méritos. E eu diria que talvez os maiores méritos tenham sido a preocupação de preservar ao máximo possível o processo eleitoral que já havia sido transcorrido. Então, aqueles prazos que já haviam transcorrido permaneceram como precluídos, tirando o prazo de afastamento de apresentadores de programa de rádio e TV, esse é o único que foi prorrogado, daqueles que já tinham sido ultrapassados, e dos novos prazos, alguns foram remarcados, e todos aqueles prazos que tinham como referencial a data da eleição, então prazo 3 meses antes da data da eleição, tantos dias antes da data da eleição, passaram a acompanhar as novas datas. Então essa foi um grande mérito de promover as alterações necessárias, mas no mínimo possível. Me parece que num ambiente de crise ou de dificuldades, né, como a gente tem passado, o mínimo de alteração possível é sempre o desejável, atendendo a finalidade principal, que é a garantia da realização das eleições. Uma outra preocupação notável que o Dr. Marcelo se referiu é essa proibição, pensando que a gente está tratando de eleições municipais, a proibição de que legislação municipal ou a justiça eleitoral dê qualquer decisão, ou tome uma decisão, ou aprove uma lei que restrinja a propaganda eleitoral. Qual era o medo? É que, sob a pretexto da pandemia, governantes ou aqueles que estão no poder passassem a restringir a propaganda dos adversários por conta disso. Então, o que a emenda constitucional fez? Bom, se houver de fato um problema atestado pela autoridade sanitária estadual ou federal para tirar do âmbito do município, aí sim eu posso ter uma restrição. Fora desses casos, é vedado que isso aconteça. Bom, e não obstante isso, e isso vale para a propaganda eleitoral, mas nós já estamos vendo hoje, em alguns estados da federação, algumas decisões da Justiça Eleitoral impedindo, proibindo, por exemplo, a realização de convenções físicas, de convenções partidárias com a presença dos partidários, dos filiados ao partido. Então, eu acho até que a lógica da emenda constitucional contraria isso. Acho que essas decisões não fazem muito sentido, aí na linha um pouco do que o Dr. Marcelo já falou. Então, o que eu da emenda constitucional,
Um outro ponto que eu acho que seria interessante a gente tratar é com relação à publicidade institucional. Então, havia ali, na Lei 9.504, a proibição de veiculação de publicidade institucional pelos entes federativos, pelos municípios nesse ano, no segundo semestre do ano da eleição. Bom, com a alteração da data e com a crise da pandemia, do Covid, a emenda constitucional trouxe duas disposições. Primeiro, ampliou o prazo para a realização da publicidade institucional até o dia 15 de agosto e aumentou também a base de cálculo do valor que pode ser despendido para essa publicidade para adequar esse novo prazo, de forma proporcional a essa ampliação de prazo. Então, essa é uma primeira alteração, quer dizer, permitindo que a publicidade institucional se estendesse um pouco mais. Mas mais que isso, e aí mais importante, a emenda constitucional trouxe uma exceção expressa a essa proibição, que é daquela publicidade voltada ao esclarecimento da população acerca de questões sanitárias decorrentes da Covid, sem a necessidade de autorização pela Justiça Eleitoral. Então, andou muito bem a emenda constitucional ao fazer isso, porque a gente sabe, e conhecendo a jurisprudência, que essa limitação à publicidade institucional é vista com muito rigor pela Justiça Eleitoral. Isso até outro dia, uma crítica que a doutora Évora fez, muito procedente, por sinal, de que essa limitação acaba muitas vezes afetando a própria prestação de alguns serviços públicos, né? Informações a respeito desses serviços. Então, essa exceção com relação a questões relacionadas à pandemia é extremamente louvável. Então, em linhas gerais, eu sei que o tempo aqui está esgotando, são esses os pontos que eu gostaria de ressaltar acerca da emenda constitucional. Agradecer mais uma vez aqui, foi um prazer participar, e é isso. Perfeito, muito obrigado pela sua exposição, doutor Francisco, eu acho que foi esclarecedor. A gente aqui como que vai ficar, como que serão as eleições, né? Eu mesmo sou mesário, já veio a minha convocação, fazendo um curso EAD agora, então vamos aguardar aí como que vai ser. Espero que dê tudo certo, né? Então, e ainda dá, viu? Ainda quem está nos assistindo aí não é de grupo de risco, a gente pode ajudar lá, uma boa experiência. Temos que nos apresentar, vai ser agora, tem que apresentar às 6 da manhã, tá lá, um pouquinho mais cedo dessa vez, mas faz parte do jogo e é bom. E todos os pontos dessa emenda constitucional, principalmente essa dilatação e modificação de prazos, eu acho isso muito, muito importante, né? E para quem atua, assim como o doutor Ricardo bem pontuou, isso é algo fundamental. Então, isso tem que saber, assim como para nós advogados o prazo é fatal, mas nessa situação existem vários pequenos prazos, situações, tipos, modificações. Então, uma área do direito muito especial, muito específica. Pontuando, antes de dar seguimento, que a doutora Adriana acabou saindo, que ela vai dar aula, pontuando também a presença da doutora Maíra, a doutora Maíra, que eu tive o prazer que também faz parte da Comissão de Direito Eleitoral do de São Paulo, tive o prazer de encontrá-la um tempo atrás numa live, justamente pontuando entre alguns pontos a necessidade da participação populacional, da consciência. Então, eu acho que o mundo eleitoral é fantástico e importante. E justamente nesse ponto, e trazendo agora para a área do estudante de direito, querendo ou não, a gente sabe que as faculdades, ao menos no meu ponto de vista, pecam um pouco, né? O profissional que quer ir para um direito eleitoral, ele tem que ter uma pós para pelo menos saber o básico. Não posso estar equivocado, né? Não sei o que vocês pensam. Mas sobre isso eu passo a palavra agora para Kelly Caetano, acadêmica de Direito, para pontuar um pouco disso, a visão dela, ela que é da Faculdade Zumbi dos Palmares, graduanda de Direito, está no 8º semestre, para que ela possa fazer um pouco de comentário de como que ela vê aos olhos do acadêmico de Direito, né, se tem cursos na área, palestras, se os professores abordam, se ela teve essa matéria, enfim, para que ela possa falar um pouquinho, tá certo? E fazer a sua representação aqui. A palavra é toda sua. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Preciso começar dizendo que é uma honra enorme participar do evento. A gente
eu estava, enquanto a doutora Évora mesmo, né, falava, eu fiquei pensando, puxa vida, eu faço parte de duas maiorias minorizadas, porque eu sou mulher e sou negra, né? Então a minha luta é em dobro para conseguir chegar em algum lugar. Eu, ouvindo os palestrantes falando, a gente vai pensando muitas coisas, né? Em relação à faculdade, que como o doutor Matheus disse, eu estudo na Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu acho que em relação ao currículo, né? Não da faculdade em si, mas das faculdades de direito, a gente tem pouco tempo de direito constitucional, né, que é uma matéria maravilhosa, a gente devia estudar mais, entender mais, para poder se apropriar de tudo isso que a gente muitas vezes passa batido, né, essa questão da democracia, de como se fazer representar, né, e como aprender a fazer isso. Então, acho que é fundamental. Direito eleitoral também, né, eu não tenho na minha grade direito eleitoral, mas eu sou apaixonada por direito constitucional, então eu busco cada vez mais aprender e participar de eventos, que agora a gente fica até um pouco mais cansado, porque os eventos acabam sendo um atrás do outro, e são muitas, né? Muitos os eventos que acontecem agora nesse período de pandemia online. Em relação à palestra, antes disso eu preciso agradecer muitíssimo, porque como eu disse, eu faço parte de duas maiorias minorizadas, então eu tenho que agradecer muitíssimo a minha família pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Se eu estou hoje na Faculdade de Direito e no 8º semestre, eu estou porque eu tenho uma mãe, que é uma guerreira, que está ali o tempo todo me incentivando, me fazendo... Eu falo, mãe, mas eu estou muito cansada. Não, filha, falta pouco, né? Então, minha mãe, meu pai, minha filha, minha irmã, minha família, meu primo Nelton, que está aqui também. Então, todas as pessoas que apoiam a gente direta e indiretamente, né? Então, isso é importante demais. Eu sou a representante aqui, né, dos negros, de uma das maiorias, e eu fico muito feliz, porque é muito difícil a gente conseguir encontrar pessoas negras, não porque não querem participar dos eventos, mas muitas vezes porque o trabalho não permite que ela esteja ali, as funções não permitem que ela participe, né? Então é uma honra muito grande participar desse evento aqui com pessoas tão importantes, né? E a gente pensa, nossa, eu sou acadêmica, mas daqui a pouco eu quero estar lá também, né? Participando. Vejo como exemplo, o Dr. Matheus falou que ele é mesário. Eu fui convocada nas eleições de 2018 para participar da eleição como apoio logístico. Então, a gente vai trabalhar na quinta, na sexta... Não, eu fui na sexta, no sábado e no domingo. Então, é uma preparação que muitas vezes no senso comum a gente fala, tá tudo ganho já, fulano já ganhou, já está tudo preenchido a urna, e quando a gente trabalha nesse processo, a gente vê o quanto é um processo sigiloso e respeitado, né? As pessoas não fazem de qualquer jeito, as urnas chegam travadas, é um serviço muito bem feito para que a gente, de fato, consiga escolher e fazer parte, fazer com que a democracia tenha validade, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, sim, sempre. Essa é uma preocupação também que o doutor colocou, que é minha, porque eu também vou trabalhar este ano nas eleições, e a gente sabe que tem muitas pessoas que estão afastadas pela idade do trabalho, né? Então, essas pessoas que faziam parte, ajudavam com que essa festa da democracia, que a gente costuma dizer, né, aconteça, não poderão participar, né? Então, que a gente consiga, e aí todas essas alterações, essas legislações que vieram para a gente tentar fazer com que o dano seja menor, né? Ainda que a gente tenha que atrasar esse adiamento da eleição, acho que até é uma das perguntas, né? A gente viu que tem algumas coisas que são favoráveis, porque ajuda na organização, né? Como o doutor falou, doutor Francisco, na organização, essa questão de mais de 95 mil locais de votação, eu faço parte também de um desses locais de votação, né? Então, a gente tem que tentar trazer as pessoas não só para trabalharem, mas também para votarem, né? Porque a gente não sabe como é que essas pessoas estarão nessas datas, né? Se estarão com medo de sair, se irão para, de fato, votar, e então a gente fica bastante apreensivo, né? Para que isso, de fato, dê certo. Depois desses agradecimentos, desse comentário em relação à faculdade e aos cursos, uma das questões que eu tenho, eu estava até aqui pensando, né, em relação à doutora Évora, existe alguma pesquisa atualizada que mostre, porque a gente já vem numa caminhada bem longa, né, de tentativa de cumprir direitos, de garantir direitos, alguma pesquisa atualizada que tenha mostrado que todos esses esforços que estão sendo feitos, né, em relação às ações afirmativas que muitas pessoas são contra,
alguma atualização em relação a pesquisas que diz que melhorou, ainda que minimamente melhorou essa nossa participação das maiorias do advogado? Essa já é uma das questões. Eu respondo agora, direto, ou eu espero? Pode responder, doutora. Tá. Obrigada, muitíssimo obrigada pela pergunta. Kelly, ficou emocionada, né, de estar aqui podendo dividir com você essa mesa. E eu acho que essas ações todas, elas são etapas, né, de um processo muito longo e demorado, né, de resultados, né? Então, se a gente pensar de 2018 para cá, mudou alguma coisa? Eu acho que mudou muita coisa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal de definir no mínimo 30% de recursos para as mulheres, eu reclamei que fez com que várias mulheres fossem colocadas no cargo de vice, mas, bem ou mal, isso é uma visibilidade dentro do partido e um capital político para ser disputado, né? Em outras eleições. Que não é o capital político que eu quero que elas tenham, eu quero que elas sejam cabeça de chapa, né? E, na verdade, o que eu quero é que esses 30% sejam para candidaturas proporcionais, não para as majoritárias. Porque a questão toda é que, da forma como foi decidido, esses 30%, eles não necessariamente são distribuídos entre várias mulheres da disputa ao legislativo, por exemplo, agora para vereador, ou nas eleições passadas para deputado estadual, para deputado federal, né? Não foram igualmente distribuídos entre várias mulheres. Não, foram concentrados em algumas mulheres. E aí, quem são essas mulheres? São, de novo, mulheres que são escolhidas por essas lideranças partidárias. Com quais critérios essas lideranças partidárias estão escolhendo? Então, eu gostaria que fossem distribuídos não para as eleições majoritárias, mas para as eleições proporcionais e que se ainda pensasse em critérios de distribuição entre as candidaturas ali proporcionais. Agora, houve aumento de recurso para mulheres, né? Infelizmente para mulheres brancas e não tanto para mulheres negras, né? Mas eu acho que são etapas dentro do reconhecimento de que representatividade política é importante, de que as mulheres podem e devem ocupar esses espaços, e a luta continua, né? A cada nova coisa que você conquista e não dá certo, você dobra a meta. Você vai para outro lugar ali e mira naquele outro pontinho, né? Eu acho que é um pouco isso. Mas sem dúvida, eu acho que, por exemplo, se a gente pensa na pauta LGBT, né, o Vote LGBT, que é o coletivo do qual eu faço parte, ele começou em 2014. Em 2014, sequer existiam candidaturas declaradamente LGBTs, né? Tinha uma ou outra pessoa, a gente sabia do Jean Willis, né? Agora, em 2020, a Aliança Nacional LGBTI mapeou mais de 400 candidaturas de LGBTs, pré-candidaturas dispostas a disputar essas eleições. Então, o que mudou? Eu acho que mudou também esse processo social de reconhecimento de que representatividade importa, e que importa não só a representatividade descritiva, mas também a substantiva, né? Não só de corpos, mas também a das pautas que esses corpos carregam. Então, eu vejo muitos alentos, né? Seria inimaginável o Tribunal Superior Eleitoral decidir algo que ele decidiu agora, ainda que seja para as eleições de 2022, em relação ao financiamento proporcional, porque essa não é uma pauta nova, isso já foi debatido várias vezes e não se conseguiu chegar até esse ponto. Então, eu acho que é um acúmulo, é um processo que gera um acúmulo, né? Agora, não é um acúmulo sem dores, né? Eu acho que, para quem trabalha nesse campo, com certeza um divisor de águas foi o assassinato da Marielle, né? E eu recomendo a todos aqui que queiram assistir um documentário que acabou de ser lançado, chamado Sementes, que é justamente um documentário acompanhando a trajetória de campanha de 6 mulheres negras que eram próximas da Marielle, amigas, colegas, trabalhavam no gabinete da Marielle, e que resolveram, mesmo depois de terem vivenciado essa experiência extremamente brutal, se afirmar politicamente ali, né, enquanto sementes de Marielle. Então, eu acho que
não é sem dor esse processo, né? A gente também tem que ter muita atenção ao processo de violência política, né, que acontece. Mas aqui eu já estou de digressão em cima de digressão, falando várias coisas para além do que você perguntou, desculpa. Obrigada, doutora. Então, a próxima pergunta, quem fez foi Humberto Baroni. Não sei se ele ainda está por aqui, mas de qualquer forma ele coloca assim: toda segregação é discricionária. Não devemos incentivar a meritocracia? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou responder. Eu acho que essa pergunta foi também para a Évora, embora eu não concorde com a frase, mas a gente tem que dar toda o direito. Eu vou pedir para que ela pontue e responda. E a manifestação é livre, isso tem que ser assegurado. Eu só vou pedir, pessoal, e depois eu peço a palavra retornando para mim, que daí eu vou fazer outras perguntas individuais aqui, objetivas, que a gente tem um tempo aí de 2 horas e vai se encerrar se a gente continuar se alongando. Então, peço para que a doutora responda, por favor, seja breve, depois eu volto aqui falando com os demais participantes. Eu acho que a minha resposta começaria por que meritocracia? Qual é o mérito? Né? Porque o mérito de um clube do Bolinha não é mérito. Você está num espaço porque esse espaço sempre foi destas pessoas com um determinado perfil e se perpetua ao longo do tempo, não é mérito. Né? Quando a gente pressupõe que as mulheres que não estão na política ou que as pessoas negras que não estão na política não estão porque não são capazes de estarem nesse espaço, porque quando você fala que não está respeitando o mérito, é que o sistema atual respeita o mérito. E qualquer mudança em relação a isso não respeita o mérito. Então, eu acho que o que está por trás de uma afirmação como essa? Né? Quais são as pressuposições que estão sendo feitas a respeito dessas pessoas? Né? De que elas não sabem. Até onde eu sei, nenhum homem tem que fazer curso para participar da política. Né? Mas sempre se fala muito de formação de mulheres para entrarem na política. Só que eu não vejo isso como um problema. Eu acho que é importante as mulheres terem cursos de formação. Não porque elas precisem para poder ocupar esse espaço, mas porque elas precisam saber se defender desses espaços. Né? Então, é isso. Obrigada. Perfeito. Agradeço, acho ótima a colocação, né? Mas todo mundo tem o direito de falar e o dever de ouvir. Então, dando continuidade nesse ponto, agora falar com o Dr. Ricardo, justamente sobre a emenda. Então, a gente está falando, teve essa emenda e com isso essa modificação aí das coligações. Então, a gente está num cenário agora que tem a vedação da coligação partidária, mas a emenda também trouxe a cláusula de barreira. E eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, 2022, 2026, né, tem também as porcentagens dos votos distribuídos, número de deputados eleitos, né? E, enfim, a gente vê muita crítica a essa questão da cláusula de barreira e, principalmente, como você acha que vai ser a vida dos partidos de menor expressão no futuro? Matheus, o problema é que nós temos muitos partidos no Brasil, né? Esse é o problema. Os partidos têm que, de alguma forma, aqueles que vão ficando pelo caminho se aglutinarem a outros, né, que conseguiram sobreviver à cláusula de barreira, né? Vamos lembrar que a cláusula de barreira já tinha sido instituída lá atrás, e considerada inconstitucional, né? Quando finalmente ela ia ser aplicada, né? Foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e muitos ministros reconhecem que aquele momento de reconhecimento de inconstitucionalidade foi um erro, né? Porque, na verdade, a gente tem no Brasil 35 partidos, né? Cada um quer ter o partido para si, né? Justamente aquilo que a gente combate, que é um partido feudal, um partido de dono, oligarquias partidárias, que não querendo aqui ferir suscetibilidade de ninguém, mas me espanta muito uma pessoa que chegue ao presidente da República e a primeira preocupação dela seja criar um partido para si, né? Isso deveria, em qualquer democracia decente, né, restringir, né? Eu acho que as regras, né, os 500 mil assinaturas, né, muito embora não seja um número que a
aparentemente assuste ninguém, que seja um número que realmente muitas assinaturas são difíceis de ser verificadas pela Justiça Eleitoral, mas isso é ínfimo, né? Para que alguém se organize como partido político e tenha acesso a recursos públicos e tenha acesso a tempo de televisão, né? Mas eu gostaria de falar, viu, Matheus? Porque a gente aqui fica todo mundo assim, de boca aberta, vendo a Évora falando, né? Essas lições tão importantes, essas defesas tão importantes que ela faz, mas é preciso que alguém coloque aqui, às vezes, um contraponto, né? Sobre a ótica dos partidos políticos, né? E eu, como advogado de alguns partidos políticos, tenho duas preocupações, né? Atualmente, esse discurso de muita fiscalização dos candidatos, né? Vejo os movimentos sociais, os ministérios públicos criando ferramentas, aquele pardal eletrônico, fazendo campanhas maciças na mídia, né? Denuncie os candidatos. Gente, né? Vamos ter um pouco mais de amor aos candidatos, né? Candidato primeiro, uma pessoa que merece um aplauso por ter coragem de ser candidato numa legislação eleitoral tão restritiva como colocou Marcelo Toledo, né? Hoje o candidato é candidato a réu. Primeiro ponto é esse, né? Porque tantas regras eleitorais que tem que se observar. É incrível. Se a gente lê a resolução de prestação de contas, nenhuma empresa das mais qualificadas consegue cumprir tudo aquilo, né? Cumprir todas aquelas regras, como se todos os candidatos tivessem grande equipe só para se preocupar com isso, de tanta burocracia. Então, me preocupa um pouco esse discurso que não estou dizendo que é o discurso da Évora, não, pelo amor de Deus, mas o discurso de certos segmentos da mídia e algumas instituições de que o papel do eleitor é de ser o fiscal, o denunciador dos candidatos, né? Então, nós precisamos refletir um pouco em relação a isso. E segundo ponto, que a gente também precisa refletir, é que é muito bacana, muito bonito o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal decidir sobre princípios, né? E criar uma regra em abstrato, como é essa regra, tanto dos 30% para a candidatura feminina, como a regra agora, se ela for entrar em vigor, das candidaturas negras, sem trazer uma regulamentação muito específica em relação a isso. Vou te confessar aqui, Matheus, que hoje tive a oportunidade de conversar com o tesoureiro nacional de um partido, tesoureiro nacional, dos maiores partidos do país, desesperado, dizendo o seguinte: olha, como que nós vamos cumprir isso? Porque nós não sabemos nem quantos candidatos nós temos durante a eleição. Né? Como que nós vamos fazer? Um partido que está capilarizado, um dos partidos mais antigos do Brasil, capilarizado em todos os estados, em todos os municípios, nós não temos sequer o controle de quantos candidatos tem e quantos candidatos negros, né? Como que nós vamos traçar essa proporcionalidade? Né? Como que nós vamos cumprir isso? E depois não vamos conseguir cumprir isso e vamos ser taxados de partido que desvia o recurso público, partido que traz candidatura laranja. Então, evidentemente, Évora, concordo integralmente com tudo que você diz, acho que os princípios devem ser realmente institucionalizados, mas o que os partidos políticos clamam é por uma regulamentação mais clara, né? Porque muitas vezes o desvio não é intencional, é porque nós temos um país que é continental, né? Não digo que não haja tentativa de desvirtuar isso, mas a regra é clara, a regra é boa para ser cumprida quando é clara. Então, eu acho que a gente tinha que trabalhar nessa questão de trazer regulamentos mais claros e mais específicos para a utilização das cotas femininas e a cota em relação às candidaturas negras, que com certeza é uma coisa que vai ser implementada, se não for nessa eleição, na futura eleição de 2020. Tá? Então, a minha manifestação seria nesse sentido, para que haja, sim, a criação desses institutos, mas que seja concomitante regras claras e adequadas para que os partidos realmente consigam cumprir. Porque a gente não pode generalizar.
Tem desvirtuamento? Tem, mas tem gente que quer cumprir também aquilo com que a lei estabelece. Perfeito, ótima posição, ótima colocação, doutor. A gente tem uma situação muito restritiva, de fato, a questão da propaganda como um todo, né? Ela veio diminuindo e tudo mais. Eu mesmo fiz estágio na época da graduação na promotoria e, enfim, a promotoria eleitoral, por causa do Pardal, a gente ficava louco, era muita denúncia, isso, aquilo, enfim. Então, fica muito burocrático e até fomenta uma guerra indevida, né? E sobre esse ponto, até colocado pelo Dr. Marcelo, das restrições, e aí eu vou trazer mais objetivamente ao tema dele, né? Bom, a gente tem essa restrição, né? Na sua manifestação, o doutor se colocou no sentido de entender inconstitucional isso, mas pelo que eu vi ainda está em tramitação. Você imagina se votada, se dada em regime de urgência e aplicada a isso, algum impeditivo, alguma manifestação inconstitucional, e mesmo se não tiver eficácia, imagina que vai haver alguma resolução, regulamentação pela Anvisa, pelo TSE, ou enfim, outro órgão no sentido de executar propriamente ditas eleições? Bom, Matheus, realmente eu não sei dizer como é que está a situação política dentro do Congresso a respeito da tramitação desse projeto, se há chances ou não de passar. O fato é que, na hipótese de passar, eu vejo todas essas inconstitucionalidades já apontadas, a questão de você ter uma regra absoluta, que não dá margem de manobra para se adequar à utilidade no caso concreto. Como a gente já falou aqui, o Brasil tem realidades muito diferentes e a própria dinâmica da pandemia pode demonstrar que as soluções têm que ser diferentes para situações, para locais diferentes. E esse projeto, tal como ele se apresenta, ele não dá essa margem de manobra, né? Então, não vejo viabilidade. Fora o fato que afeta claramente o processo eleitoral. Então, também não afetaria aí o princípio da anualidade, né, das normas eleitorais, enfim. Então, haveria uma inconstitucionalidade flagrante, não teria a menor condição de ser implementada. E tal. E depois, normas da Anvisa, normas dos órgãos de saúde, para quê? Já que o projeto ele é tão radical e absoluto em termos da proibição. Ele justamente está dizendo o contrário, não precisamos da Anvisa, não precisamos dos órgãos de fiscalização. Nós, nas razões da proposta desse projeto, o deputado coloca muito claramente, é um novo normal, como se fosse um dado que ele tirou da cabeça dele, que deve se aplicar de uma maneira categórica. Eu creio que as coisas não funcionem assim, é preciso que haja um senso de proporcionalidade e que dê se respeite a atribuição dos órgãos sanitários, órgãos de saúde pública, a respeito da conveniência e oportunidade de se adotar medidas tão restritivas às liberdades individuais, né, dos cidadãos, né? Como eu apontei, a própria lei que trata do assunto, ela toma esse cuidado, né? E o projeto não toma. Então, não vejo a menor viabilidade, né? Enfim, eu não sei se respondi, se tem mais alguma coisa. Respondeu. Justamente isso, lendo a ementa, é justamente o ponto, né? Uhum. Eu acho que, enfim, temos que ter esse cuidado com a forma como é colocadas as restrições no campo da legislação eleitoral. Eu até, assim, voltando um pouco ao tema até que o Dr. Ricardo levantou, os partidos políticos e os candidatos
parte-se do princípio, o olhar da população e da mídia, a forma como se apresenta, é realmente a pessoa se apresenta como um herói de se colocar numa situação como candidato, tais os desafios legais e jurídicos que se apresentam. Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado ao analisar essas restrições, dado que podem ter repercussões muito graves no processo eleitoral. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Bom, dando continuidade aqui, e nosso tempo está curtinho, até peço desculpas a Valtenci Silva, que justamente perguntou sobre as perdas e ganhos do processo eleitoral, mas vai ficar para a próxima, ou qualquer coisa, procure a Comissão de Direito Eleitoral, ali tem profissionais extremamente competentes e capazes. E para finalizar com o doutor Francisco, para que eu ia pedir para ele comentar, enfim, a gente está vendo aí o mapa de cor do estado de São Paulo, Ribeirão Preto adiantou, regrediu, Franca, eu aqui em Limeira também, a gente pulou direto do vermelho para o amarelo, não passamos por laranja, cada um numa realidade. Mas se chegar novembro, chegou o dia e alguma região ainda tiver com índice aí muito grande, com parecer favorável, como que a gente fica? Vai ter eleição? Vai ser esse ano? Bom, a história do parecer, rapidamente aqui, da Autoridade Sanitária Estadual ou Federal, é para restrições de propaganda. Mas a emenda trata, aqui no parágrafo 4º do artigo 1º, e aqui vou ler para vocês, no caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas no caput desse artigo, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional e após parecer da Comissão Mista, que trata o artigo tal, que é a que analisa questões orçamentárias e financeiras de alterações, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas, observada como data limite o dia 27 de dezembro de 2020. Primeiro, aqui uma crítica à emenda, que quis, claro, uma preocupação de resguardar a competência do Congresso Nacional, mas não me parece que tenha sido a melhor solução. Teria sido melhor, nessas situações, deixar essa competência para o Tribunal Superior Eleitoral, porque são situações que vão ser vistas em cima da hora, necessitando de uma... Pode acontecer de uma necessidade de uma decisão muito rápida e aí todo esse processo que tem que provocar o Congresso Nacional não me parece que seja razoável. E quando a gente fala em impossibilidade, e no cenário atual, com tudo que já é permitido, fica difícil falar de uma impossibilidade completa, mas isso não está descartado. Quando a gente fala de uma impossibilidade, essa data limite fica um pouco complicada, porque se eu tenho uma impossibilidade de realizar a eleição, vamos supor, em 29 de novembro, e adio para o dia 15 de dezembro. E o que eu faço se dia 15 de dezembro aquela situação persistir? Quer dizer, se eu tive que adiar para não colocar sob risco a população de um determinado local e era um risco suficiente para justificar o adiamento, eu não vou poder fazer nessa segunda data. E eu entendo, como entendia desde o início, que nessas situações de comprovada impossibilidade por um risco razoável e grande de afetar a saúde da população, o Tribunal Superior Eleitoral pode deixar de realizar as eleições. Quer dizer, constatada uma impossibilidade. É claro que tem que ser uma situação de uma gravidade evidente e constatada. Me parece que eu não poderia exigir que a eleição fosse realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral sob risco da saúde da população. Então, nessa hipótese, apenas nessa hipótese, verificada uma situação concreta de impossibilidade, me parece que essa eleição poderia deixar de ser realizada e aí mesmo esse prazo limite, a depender da situação, não precisaria ser cumprido. Mas é uma discussão que vai longe. Então, nesse pouco tempo,
Exatamente. Muito obrigado. Quando o time é bom, a gente vê, né? Já pontuei a situação sem combinar, já foi direto ali no parágrafo 4º, então fica gostoso, fica bom assim nessa dinâmica. Então, dou início aqui ao encerramento, agradeço a Secretaria das Comunicações, na figura da Sandra e da Fabiana, agradeço a Comissão de Direito Acadêmico, que deu prazer dessa coordenadoria de legislação e jurisprudência, né, da atualização, para mim. Agradeço a presença da Kelly, a representante dos acadêmicos de direito aqui. Agradeço também, estou vendo aqui o pessoal no chat, todo mundo dando parabéns, um ótimo evento, a presença e o evento de vocês, fiquem atentos aos certificados, e principalmente a figura aqui dos palestrantes, né? Então, o doutor Ricardo, o doutor Marcelo, o doutor Francisco, a doutora Évora. Eu acho que a gente fez um bate-bola eleitoral bem bacana aqui, e essa junção entre as comissões. E é isso. Agora, não sou tão conhecedor, mas os prazos estão se finalizando, os candidatos e pré-candidatos estão chegando, os envios da ata, e começou a corrida eleitoral nesse ano tão difícil e tão atípico, né? E é sempre lembrando, vamos lá conhecer o candidato, vamos voltar com consciência, compreender e fazer a nossa parte, perfeito? Então é isso, eu dou aqui por encerrado, muito obrigado, boa noite a todos, um bom final de semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.